Olá, gurias. Eu liguei o celular aqui pra conversar de forma bem despretensiosa. Vamos ver no que vai dar, né? Se não gostar do vídeo, bem capaz que eu exclua. Porque, virginiana, o negócio é o seguinte. Esses dias eu tava rolando o feed do... Eu não lembro se era do TikTok ou do Instagram, enfim. E aí passou uma cena do filme da Malévola, que é um filme que não é recente, já faz algum tempo, né? Que esse filme tá aí rodando. E cai bem na cena que o cara, ele corta as asas dela, né? No fim, eles, pra quem não assistiu ainda, bom, se bem que eu vou dar um baita spoiler, mas enfim. Tem uma parte do filme que ela se conhece um menino. Ela é menina nessa época, né? Ela conhece esse menino na floresta, porque ela é como se fosse... Ela era uma fada que era guardiã de uma floresta. E quando ela era mais nova, ela era completamente diferente. Ela tinha uma doçura, ela tinha uma pureza, uma inocência, ela tava... Parecia muito que assim, ela estava conectada com a essência dela. E aí, conhecendo esse menino, eles foram se conhecendo melhor, se relacionando, se gostando. Até que na fase adulta, eles tiveram algo mais profundo. Se é que vocês não entendem, que eu não vou falar aqui o que é que eles tiveram. E aí, eles dormiram juntos e quando ela acordou, ela estava sem as asas dela. Ou seja, aquele homem havia cortado as asas dela e levado pro castelo, porque se eu não me engano, ele tinha que, né, ela. Só que eu acho que ele não teve coragem, eu não lembro agora muito bem. E aí ele acabou só levando as asas dela, enfim, pra aquele castelo, né. Então, essa cena aí, ela já nos dá várias visões, né, sobre uma mesma coisa, digamos assim. Mas o que eu vou falar aqui é o que aconteceu com ela após as asas dela serem arrancadas, após as asas dela terem sido levadas, né? Antes, assim, pra ela, as asas dela eram uma das coisas mais importantes pra ela, porque ela conseguia voar alto, ela conseguia observar a floresta de cima, ela se sentia poderosa, ela se sentia livre com aquelas asas. Dava a entender que no filme, ela adorava as asas dela. E quando esse homem levou essas asas, ela teve que reaprender a viver dentro daquela floresta. Então, ela já não podia mais voar, ela tinha que caminhar, e para ela era um pouco difícil, porque ela mais voava do que caminhava, por mais que tivesse pernas. E ela era uma fada, né? E foi muito difícil a adaptação para ela. E nesse processo de readaptação, ela foi se enrijecendo, ela foi se embrutecendo, ela foi... virando uma mulher completamente... Mulher, ela era uma fada, mas enfim, vou falar mulher porque vocês vão entender. Ela começou a virar uma mulher completamente diferente daquilo que ela era. Aquela doçura, aquela energia acolhedora, aquele aquecimento, assim, sabe? Aquela coisa calorosa já não tinha mais. Ela passou a ter uma energia mais fria, mais distante. Ela passou a ser mais rígida, mais... bruta, até, digamos assim, aparece várias partes ali do filme e ela muda completamente até mesmo a sua própria aparência ali. E aí, diante dessa cena, tá? Que dá pra gente tirar vários aprendizados, várias conclusões, ter várias visões desta mesma cena, eu vou trazer uma reflexão aqui sobre algo que veio até mim de forma muito certeira e muito específica. E eu vou falar essa minha visão através de uma frase. O que acontece contigo após o teu coração ser quebrado? Porque agora a gente pode estender essa parte da cena, esse acontecimento dentro daquela cena, para nossa vida aqui no cotidiano. O que acontece, como a gente reage, o que nós nos tornamos após o nosso coração ser quebrado? Quem nós somos para nós mesmas? Quem nós somos para as outras pessoas? De que forma nós passamos a enxergar a vida? De que forma a gente passa a lidar com a vida a partir do momento que o nosso coração é quebrado por um homem?
Por que que eu tô falando de desilusão amorosa? Ela passou por uma desilusão amorosa. Poxa, ela tava lá apaixonadona, mó love com o cara, e ele foi lá e cortou as asas dela, que era a expressão da liberdade dela, era a expressão da essência dela. Então ela se vê em um momento que ela precisa lidar com a falta da própria liberdade, da própria essência, com a dor da perda, da traição daquele homem, e com a dor também da readaptação, porque ela sabia que ela nunca mais seria a mesma depois daquele acontecimento. Mas a reflexão que a gente pode trazer para as nossas vidas, e que muitas mulheres já passaram ou passam, ou espero que não, mas de repente possam vir a passar em algum relacionamento de decepção, de desilusão, de traição, e fica o questionamento: quem e o que nós nos tornamos após o nosso coração ser quebrado? Tem várias formas da gente encarar uma situação semelhante a essa, mas eu percebo que o que acontece com a maioria das mulheres é que elas acabam se enrijecendo, e eu falo de um lugar que eu já fui assim, já aconteceu comigo. Eu não estou dizendo que todas as mulheres reagem da mesma forma, mas que a grande maioria tende a se fechar, a se enrijecer, a se endurecer depois de uma desilusão amorosa, depois de uma traição, depois de uma decepção. E a única pessoa que recebe os impactos diretos dessa mudança de comportamento, dessa desconexão com a sua própria essência, é a própria mulher. Porque, veja bem, a partir do momento que tu passa por uma situação dolorosa com um homem, tu tem duas opções. É óbvio que tu vai ficar chateada, é óbvio que aquilo ali vai ser difícil, sim, porque nós somos humanas, nós temos emoções, nós temos sentimentos, então não dá pra negar, não dá pra reprimir as nossas emoções e simplesmente fingir que nada aconteceu. Mas existe uma forma de se lidar com tudo isso. E a melhor forma não é se enrijecendo, não é se endurecendo, não é se fechando para a vida, não é construindo um muro em volta de si mesma para se proteger. A única pessoa que é impactada de forma negativa através desse fechar do cardíaco, fechar do coração, desse se enrijecer, é a própria mulher. Quando uma mulher se fecha, se endurece, se enrijece para se proteger, para não sofrer de novo, quando ela constrói um muro em volta dela mesma, ergue muralhas para que ela evite algum tipo de outro sofrimento parecido, ela se desconecta do seu sentir, ela se desconecta do seu fluir, ela se desconecta da essência dela. E com certeza vão ter momentos na vida dela que ela vai se fechar para grandes experiências, para grandes, talvez até emoções, para grandes coisas por medo. Porque ela tem medo de que aconteça de novo. Mas uma coisa é certa: construir um grande muro, uma grande muralha em volta de si mesma, não é o que vai impedir que aconteça novamente a mesma coisa com outra pessoa. Não é isso que impede. Inclusive, eu acho que é até pior, porque quando tu tá enrijecida, endurecida e, nossa, assim, muito fechada, e acontece algo parecido novamente, a coisa piora ainda mais. Porque é como se, por exemplo, acontece o fato, tu se traumatiza e se impacta tanto que tu guarda isso dentro de ti. É isso que acontece quando tu se endurece, quando tu se fecha. Tu guarda aquilo dentro de ti, aquela dor, aquela angústia, aquele sentimento do acontecimento. Mas quando algo que te pega de surpresa e mexe contigo profundamente acontece e tu processa aquilo, tu não oprime as tuas emoções, tu não se impede de sentir a dor daquilo, mas também tu não se afoga naquilo, tu não se demora naquela dor, mas tu se permite viver
Tu é paciente contigo, com as tuas emoções. Tu tem compaixão pelos teus processos. Tu entende, ok, eu estou sentindo isso agora, mas deixa eu processar um pouquinho aqui, porque logo eu vou aprender a lidar com isso aqui, eu vou tirar disso aqui uma grande sabedoria, e isso vai me tornar mais forte, mas nunca uma mulher fria, nunca uma mulher dura, rígida, nunca. Então, diante de qualquer acontecimento, seja uma traição, seja uma dor, seja uma decepção com um homem, independente de qualquer coisa, primeiro que esse acontecimento não diz nada sobre ti, mas muito sobre a outra pessoa. As atitudes do outro dizem respeito a outra pessoa. Então, esse é o primeiro, é a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. A segunda coisa é não reprimir nenhuma emoção. A pessoa vai ficar ali uns 2, 3 dias, pelo menos, muito mal. Dependendo do nível, né? Do tanto que tu gosta daquela pessoa, tu vai ficar mal. Desde que tu não se permaneça por muito tempo arrastando correntes naquela dor, processa aquilo. E tira dessa dor uma sabedoria, um aprendizado. Faz com que essa dor se transforme numa sabedoria para agregar algo melhor na tua vida. Não guarda essa dor dentro de ti. Então, se tu está passando por isso agora, nesse momento, de ter passado por algo, uma decepção, uma traição, e tu, de certa forma, fez que nem a Malévola, virou uma pessoa completamente diferente, uma mulher durona, uma mulher que distante, uma mulher fria, uma mulher, sabe, muito... Pensa bem, se tu não construiu um muro em volta de ti pra se proteger de um próximo sofrimento, ou se tu guardou essa dor dentro de ti que não foi muito bem processada e tu tá levando a tua jornada arrastando correntes. Porque uma coisa é o teu externo, mas como que tá o teu interno? Do teu interno, aqui e aqui, só tu sabe. Só tu sabe o peso que é acordar de manhã, só tu sabe o peso que é trabalhar pensando na coisa. Só tu sabe o que é viver sem aquela tua, sabe, aquela tua energia de antes. Então, de toda dor, de toda desilusão, de toda perda, de qualquer coisa, se a pessoa te enganou, se a pessoa te iludiu, se a pessoa fez gato, sapato de ti, de tudo a gente pode tirar algum aprendizado que vai te servir de alguma coisa. Então, pega essa dor, transforma, transmuta. Tu tem que ser uma alquimista. Transmuta essa dor em aprendizado, em sabedoria. Leva isso contigo, a sabedoria, não a dor. Leva essa sabedoria contigo. Se tiver que se abrir para uma outra pessoa, o que aconteceu da outra vez que tu pode mudar para que não aconteça aqui de novo. Mas não se impede de viver. Não viva de forma amargurada no teu interior. Porque não quer dizer que aconteceu uma vez que vai acontecer de novo. E se acontecer de novo, tu já sabe o que fazer. Tu já sabe que o teu valor não tá... como é que eu posso te dizer? A atitude do outro não dita o teu valor. Conheça a mulher que tu é. Se firme no teu interior. Pensa que a última pessoa que merece viver dessa forma, enrijecida, fechada, rígida, durona, é tu. A última pessoa que merece viver dessa forma é tu. Tu que passou pela situação que foi desafiadora, tu que passou pelo trauma, tu que passou pela dor. Então tira o melhor disso e vá viver de forma mais leve. Porque a nossa grande força não tá na nossa rigidez, não tá na nossa brutalidade, não tá em a gente se fechar pra vida. Está em, apesar daquilo que me acontece, eu vou tirar uma grande sabedoria e vou viver de uma forma mais harmoniosa possível a partir daqui. Porque eu mereço o melhor. Porque eu mereço viver uma vida leve, eu mereço viver uma vida digna. Se a pessoa não soube me valorizar,
o problema é da pessoa, não é algo que está falando alguma coisa a respeito do meu valor. Quando tu sabe o teu valor, não importa o que os outros dizem por aí, o que os outros fazem. Tu permanece centrada. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Nossa, 20 e poucos minutos já. Eu vou ver o que eu consigo editar desse vídeo, ou vou deixar assim mesmo, enfim. Mas eu precisava conversar sobre isso, porque é algo que veio na minha intuição, tá bom? E é isso, meninas. Ó, um beijo. Esse é o primeiro vídeo que eu apareço aqui sem maquiagem. Eu tô toda torrada do sol. Ai, meu pai. Bom, se vocês gostarem, posso fazer mais vídeos assim, né? Falando igual uma torneira aberta. Um beijo, gurias. E até o próximo vídeo.